Volta para o quarto e último bloco da entrevista de hoje com o secretário de Cultura de Goiânia, Kleber Adorno. E eu abro fazendo uma pergunta de um telespectador, de uma telespectadora, a Ângela Evangelista. Ela gostaria de saber sobre a criação da Orquestra Sinfônica de Goiânia e a questão de um super espetáculo em artes cênicas, o Goiânia em Cena. O que o senhor fala dessas duas ações? Nós temos duas orquestras em Goiânia. Você veja bem, enquanto estão fechando orquestras no Brasil, né, de Maringá, por exemplo, de várias orquestras brasileiras, Goiânia já criou nessa gestão mais uma orquestra. A Orquestra Sinfônica de Goiânia foi criada numa gestão minha em 1993. Nós comemoramos o ano passado 25 anos da nossa Orquestra Sinfônica de Goiânia. Foi lá no governo do Darcy. Agora o prefeito criou a Orquestra Jovem Joaquim Jaime, que tem o mesmo tamanho da outra. E ampliou porque criou junto com ela a rede de núcleos musicais. E o Festival Internacional de Artes Cênicas, né? Vocês vejam que nós já falamos aqui de literatura, podíamos falar de cinema, mas não vai dar tempo, né? Já falamos da música, né? Da música popular. O Festival de Ópera, que nós fazemos em parceria com a Universidade Federal, que é na área da música erudita. Que, aliás, me permita, eu assisti a primeira apresentação, perfeita, maravilhosa. É lindo, né? Então o Festival Goiânia Arte, o Arte em Cena, ele é realizado em outubro, por ocasião do aniversário da cidade, e está sendo programada, a coordenadora lá, a nossa diretora, a Marci, né, que é muito competente. Aliás, eu tenho uma equipe pequena, mas guerreira, né? Uma equipe que vale a pena, né, pequenininha, mas que age, sabe, que faz. Nós trabalhamos permanentemente para entregar para a cidade, conforme o prefeito Iris Rezende quer e conforme a população da cidade merece. Uma cidade, talvez a única cidade brasileira que nasceu sob a égide de um batismo cultural. Você veja o tanto que isso é forte. Na nossa raiz está o batismo cultural. E enterrando um livro, na nossa genética. Enterrando um livro. Enterrando um livro. Julho de 1942. Pois é. O secretário, falando nisso, em história, né, a Estação Cultura, lá na Praça do Trabalhador, já está em o Museu Frei Confalone, né, mas é um espaço que muita gente está perguntando, o que vai ter lá mais? O que a Secretaria está planejando para ter? Porque é um espaço grande, né? E que dá para se fazer muita coisa. O que se pensa fazer o Chorinho ir para lá, por exemplo? O que mais se pretende fazer na estação de cultura ali na Praça do Trabalhador? Você deve estar acompanhando aí, porque você é uma pessoa muito bem informada e muito ligada. Você sabe que ali agora o prefeito está fazendo ali reforma da praça. Toda a reforma da praça, sim. E fazendo o prolongamento ali com os ambulantes, mas isso não interessa da leste a oeste. Né? Quer dizer, a gente tem sempre que pensar na cidade, né? Quer dizer, então, ali é um lugar lindo, maravilhoso, e a gente sempre tem a ideia que o museu é um lugar de depósito, né? Um local de coisa morta. Não é a ideia, tanto que os museus nossos, nós só temos um, que é o Museu de Arte de Goiânia, e agora o Museu Frei Confalone, também de arte, né? E nós já fizemos lá, por exemplo, encerramos agora há pouco tempo, foi feito lá pelo Emílio Vieira e pela Maria Badia, um curso de arte italiano, né? Então, um museu vivo, cheio de atividades, há uma extensa programação, tá certo? E vamos ocupar aqueles espaços ali sempre com a prudência necessária. Chorinho continua na 3 ou desce para lá? Não, o Chorinho continua na 3. Vamos dar uma corridinha aqui com telespectadores. O Jobim das Oliveiras. Se nesses projetos de nova lei de incentivo, né, precisa captar, mas nem todos conseguem. Mas depois dessa captação há um retorno fiscal. Por que não fazer diretamente? Eu acho que é a ideia dele. Por que ter uma empresa não seria mais um intermediário? A lei foi aprovada sim, e esse é o modelo de lei de incentivo no país. Porque essa é uma forma de você retirar a negociação de balcão no Estado, vamos dizer assim, e você transferir, você incorporar também a comunidade, no caso, os empresários, porque, você veja bem, no caso da nossa lei, é renúncia de ISS e de ICMS. De ICMS, não, de IPTU. Quer dizer, então, a pessoa, ela paga e com a aprovação com certificado, esse dinheiro que ela pagou, desde que ele fez a opção, já é dirigido diretamente para o proponente. Tá certo? Então, na verdade é o seguinte, em cultura é um pouco diferente da gente construir as coisas
assim, não é uma construção física, você põe um tijolinho em cima do outro, né? Você lida com pessoas, é com a criatividade, então e é uma isso coisa aquece muito a mais economia, complexa. gera muito Exatamente. emprego direto e Falando em indireto. pensar nas pessoas, o senhor, e voltando um pouquinho do que o senhor falou também, de pensar na cidade, é importante a cidade se pensar, né? Isso. O senhor capitaneou uma campanha muito importante contra o preconceito que houve contra Goiânia, em função do acidente com o Césio e tudo mais. E se discute muito, hoje, passados 30 anos, de uma tentativa de apagamento desse acidente e tal. O que o senhor pensa sobre isso? Não, eu acho que tudo que está na memória da gente, é bom que se registre. Mas eu, por exemplo, prefiro ficar lembrando das coisas mais alegres, né? Daquelas mais encantadoras, né? Daquelas que nos comovem mais. É claro que aquele sofrimento na época comoveu bastante a gente. Eu acho que ele está devidamente documentado e tudo. E eu não sei como é que a história vai tratar isso. O senhor falou lá pra da diante. tese acadêmica e tal, assim, eu sou da academia, então na academia tem muitos trabalhos que discutem exatamente essa questão, né, de, por exemplo, não haver um monumento catástrofe que está tratando disso. O senhor acha que não é importante fazer alguma coisa desse Ademir, sentido? Você veja bem, nós temos uma produção artística a respeito disso extraordinária. Por exemplo, o Ciron tem uma série, né? O nosso amigo Ciron Franco tem uma série que é só sobre o Césio. Tá certo? Então, livros também, né? Miguel Jorge, tem Wesley Pérez. Então nós temos aí uma série de documentos sobre isso. Tem filmes. Tem filmes. Amarelinha, do Ângelo filmes. Lima. Aqui mesmo na TBC foi feito, o Hugo Zorzetti fez um filme, na época patrocinado pela Cultura do Tem Estado. um bem recente do Benedito Ferreira também, que ele ganhou o prêmio do FICA. Pois é. Secretário? Então o senhor acha que não há um apagamento? Não, Meio que uma dinâmica natural da cidade. É, uma dinâmica natural, porque a verdade é o seguinte, nós ainda temos na memória, como nós estamos muito próximos da nossa origem, às vezes a gente ainda pensa como uma cidade de 50 mil habitantes, né? Hoje a gente é uma metrópole plural, multifacetada, né? Quer dizer, nós temos um conjunto enorme de saberes e de coisas, de população, né? que diversificou demais. Eu acho que isso é interessante. A gente precisa enriquecer e fortalecer essa pluralidade e essa diversidade que a gente tem, né? E esse não apagamento, as universidades também contribuem, né? Eu falo por onde eu trabalho na PUC, no curso de jornalismo, nós fizemos um ano e meio atrás um ciclo de palestras, mostramos filmes, etc., justamente para não perder essa memória, como outros também fazem. Secretário, Júlio da Silva, chefe de atendimento do Instituto de Identificação da Polícia Civil, está lembrado dele? Foi seu aluno de Direito Eleitoral, pessoa da mais alta estima e competência. Mais uma colocação aqui, ó, Anápolis, Ulisses de Melo, Residencial Morumbi, está sugerindo parcerias nas áreas de cultura entre Goiânia e Anápolis. Tem alguma coisa aí? Não tem, mas pode ter. Né? Não tem, nós somos abertos a isso, o pessoal pode procurar, a gente já teve muita parceria com a Anápolis e podemos ter sim, pode procurar a gente, que a gente estuda aí uma forma de parceria. O pessoal dos pontos de cultura estão aqui replicando, diz que o dinheiro está na secretaria, eu acho que, sei lá, resolver as trem, estão reclamando aqui para mim. Diga para eles, nós vamos dizer aqui, ó, tem que devolver o dinheiro está lá mesmo, depositado. Está depositado, mas tem que devolver. Tem que devolver. Então faz uma reunião com eles para poder clarear, né? Eles são aqui. Não, o dinheiro está lá na secretaria. Está mesmo, mas tem que devolver. Legalmente, a gente tem que cumprir a lei. Princípio aristotélico, todos sob a lei, não tem jeito. Está lá, eu acho isso muito ruim. Quanto que é de recurso, mais ou menos? Eu não me lembro mais, é mais de R$1 milhão. E mais de R$1 milhão? Prestação de contas de verba pública é uma coisa muito séria. Tem que ser levada uma coisa a sério. complicada. É um dos princípios básicos do direito administrativo, né? Siglas. Aprendeu na gestão passada? Está lá no artigo 37 Foi na gestão passada que deixou de fazer, é isso? Eu não quero ficar, sabe? Então vamos tocar para frente. Olha aqui, a pergunta do Wellington Gontijo, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia. Por que os eventos culturais são tão poucos inseridos nas escolas de ensino fundamental e médio do município e do estado? Não vejo mais festivais de música, poesia e dança. Os únicos movimentos de cultura forte nas escolas são as festas juninas. Eu desabafo aqui do Wellington. Ele tem razão. Eu acho que as nossas escolas precisam voltar a ser um espaço cultural, né? Um centro cultural. Porque, na verdade, é o seguinte, no espaço onde a gente aprende, a gente precisa ter a energia que faça a gente apreender.
ou seja, incorporar o que a gente aprende na emoção. E isso só é possível por intermédio da cultura. Tá certo? Por intermédio desse imaginário. A cultura, na verdade, é o seguinte: uma vez eu vi uma pessoa definindo isso, achei que era muito lato sensu, para usar um termo acadêmico, né? Mas eu achei interessante. Ele definindo o que é cultura, ele disse tudo que não é natureza. Porque, na verdade, se você for definir academicamente o que é cultura, né, é aquilo que decorre da relação entre as pessoas, entre a pessoa e a comunidade, entre a pessoa e o meio ambiente. Né? O que resulta disso é que é a produção cultural. Então, eu acho, mas estão sendo desenvolvidos. A Prefeitura de Goiânia tem desenvolvido uma série de atividades nas escolas municipais na área da cultura. Inclusive num convênio da cultura com a Secretaria de Educação para formação, para atuação dessa rede de núcleos musicais. Então, nós temos em conjunto uma série de atividades. É claro que poderia ser muito maior, mas isso é um projeto que começa e depois as outras pessoas que vierem, com certeza vão ter responsabilidade pública e vão dar continuidade a isso, e as pessoas, né, nós da comunidade, vão ficar vigilantes e cobrar. Secretário, olha só, voltando quem falou foi o Kleber Adorno, gestor, né, durante todo o programa. Caminhando para o final, me parece, né? Sim. E o Kleber Adorno, artista? Como que ainda escreve, está produzindo? Escrevo. Estou escrevendo um trabalho, claro que eu tenho uma dedicação praticamente exclusiva com a atividade da cultura. Isso requer muito da gente, porque requer muita responsabilidade, muito planejamento. E essa área nossa é uma área que nós fazemos parte dela. A gente sabe que ela exige muito esforço emocional, intelectual da gente, para que a gente possa estar mantendo-a acesa, né, viva e produtiva. Mas eu tenho escrito, eu contribuía sempre com um artigo semanal para o Diário da Manhã, parei um pouco, né? Interessante é o seguinte, nas vezes que eu fui secretário, eu publiquei livro de todo mundo e não podia publicar o meu, porque, né? Como eu fui secretário muitas vezes, desde 88, então vocês imaginam... Há quanto tempo não publica um livro? Esqueceu. Já tem um certo tempo. Mas eu, por exemplo, terminei de reler agora O Amor nos Tempos do Cólera, né? Do Gabriel Garcia Marques. Clássico, é o livro que o melhor escritor latino-americano. Estou na fase de releitura, assim, talvez, porque a gente... Depois de certa faixa etária, assim, você vai ficando um pouco, você vai voltando a ser romântico outra vez, né? Vai ficando com saudosismo. Já que nós estamos entrando na sua vida privada sem intimidade, é lógico, eu fiquei sabendo, me preparando para o programa, que o senhor é piloto civil. Conta para o nosso telespectador, ainda comanda um avião, como que é isso? Né? Como foi isso na sua vida? Eu tirei o meu brevet com 17 anos de idade, tanto que à época eu não prestei o serviço militar, porque... Ele, na época, não sei se ainda hoje é assim, substituía por lei, você passaria a ser oficial da aeronáutica. Então, meu certificado de reservista é da aeronáutica, porque eu brevetei naquele período com 17 anos, porque meu pai era piloto. Ele voava, naquela época Goiás ainda era Goiás e Tocantins, muito poucas estradas, um estado muito extenso, então se utilizava muito o avião. Então, eu fiz o curso de Direito, né, como piloto. Eu banquei, à época, as minhas despesas, porque meu pai morreu logo no começo. Quando eu estava ingressando na universidade, ele morreu de acidente de avião, né, pilotando o avião dele. Então, e eu gosto muito de avião, né? Gosto muito de avião, acho que todos nós, né, isso fica no imaginário da gente e vale a pena, ajuda a gente a sonhar. E é o meio de transporte mais seguro. Olha só, o Elson Souza Ribeiro, ele está voltando lá no tempo. O senhor foi o responsável por trazer Geraldo Vandré a Goiânia. E ele pergunta, tem notícia de Geraldo Vandré? Alguém tem? Eu estava lá no Martim Sererê. Você era testemunho ocular. Meninos, eu vi. E ele não conversava com quase ninguém. Ele passava, andava para cá, para lá. Era estranhíssimo. Interessante que o Geraldo, naquela ocasião, porque nós inauguramos o Martim Sererê, nós reunimos, aliás, eu acho assim, a comunidade artística em Goiás, assim, quando ela é sensibilizada, ela se movimenta mesmo.
Né? O lançamento desses livros do Goiânia em Prosa e Verso é um acontecimento enorme, com mais de 5 mil pessoas. Né? A inauguração do Martins Sererê também foi assim. Nós saímos a pé ali de frente do centro administrativo com Geraldo Vandré na caminhando época. E cantando. Caminhando e seguindo a canção. E para inaugurar o Martins Sererê. Na época, o Rubem Braga esteve aí, o Burle Marques, né? Uma série de pessoas assim que vieram prestigiar aquele que foi um acontecimento muito interessante para a cidade. E na verdade, assim, o Vandré fez um show lá, uma ocasião, reservado lá dentro de um teatro. Foi lindo o show dele, acho que num momento de lucidez dele, assim. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu encerro com o recado da Otacília Rodrigues. Ela escreveu, inclusive, em caixa alta: parabéns ao maior e melhor secretário de Cultura do Brasil. Otacília Rodrigues, parabenizando. Olha, eu agradeço, e conversar com gente inteligente é sempre muito bom, né? Eu acho que essas rodas assim a gente já fez muito no passado, nas portas da casa da gente, né, nas nossas salas. Hoje a gente conversa muito pouco e nem sempre tem a oportunidade de ter uma conversa inteligente e interessante como essa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a participação do senhor, eu agradeço a participação do Ademir, do Carlos Pereira e da Fernanda. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado. E cultura rende muito, né? E compensa, né? Compensa. Voltamos na próxima semana. Até lá.